Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado 5 potências nucleares latentes. Pelo que eu sei, uma potência nuclear latente é um país que basicamente tem as ferramentas ou parte das ferramentas para ser uma potência nuclear, para ter as suas próprias bombas nucleares. E aqui na thumb do vídeo, na capa do vídeo, tem aqui a bandeira do Brasil, então eu suponho que o Brasil seja uma destas 5 potências nucleares. Eu acho que é isso. O link do vídeo original vai estar aqui na descrição, ok? É um vídeo do canal Global Politics. E vamos lá ver aqui então se o Brasil é um destes países que tem capacidades para um dia ser uma potência nuclear. E desde já, pessoal, comentem aí se vocês acham que isso seria interessante ou não para o Brasil ser uma potência nuclear. Eu acredito que tenha vantagens, mas também tem bastantes desvantagens, não é? Não sei, digam aí o que é que vocês acham. E é isso, bora lá. Se vocês ainda não me seguem no Instagram, sigam-me lá e vocês podem sugerir futuros temas para próximos vídeos no Instagram ou então no Twitter, sigam-me lá também. Os links estão aí no primeiro comentário fixado, passem por lá. E vamos lá então aqui ao que interessa, bora lá ver aqui o vídeo 5 potências nucleares latentes. Bora lá, vamos lá ver. Você sabia que existem alguns países que, embora não possuam armas nucleares atualmente, são capazes de desenvolver as mesmas em um curto período de tempo? Estes países possuem o que se conhece como capacidade nuclear latente, e estes são os 5 onde estas capacidades mais se destacam. Ok, bora lá. Acho que o Brasil está na lista, pelo que eu vi. Mas vamos ver quais são os latência outros. nuclear é a posse de muitas ou todas as tecnologias, instalações, materiais, conhecimento técnico, recursos e outras capacidades necessárias para o desenvolvimento de armas nucleares, sem que o país as tenha desenvolvido de fato. No entanto, precisamos ter claro que todos os países que de alguma forma pesquisam ou fazem uso da tecnologia nuclear estão a alguns passos de desenvolver armas nucleares, ainda que a distância não seja a mesma para todos. Isso porque os processos para a obtenção de combustível nuclear para fins civis e para fins militares diferem bem pouco. Na verdade, o processo que fornece o calor... Ok, acho que para fins civis ele está a falar das centrais nucleares, não é? Para gerar eletricidade. E para fins militares é para bombas atómicas, não é? Acho que é isso. Usina nuclear é uma fissão nuclear controlada. Pois, ou seja, se um país já tem centrais nucleares a funcionar, eu acredito que também seja um pequeno passo até ele conseguir criar uma bomba nuclear, uma bomba atómica. Portugal, por exemplo, não tem nenhuma central nuclear para a produção de energia, então eu acho que se Portugal quisesse ter a sua própria bomba nuclear, ia demorar muito mais, ia ser muito mais complicado, mas também, na realidade, Portugal não precisa muito nisso. É um país que está na NATO, na OTAN, então não precisa disso para nada, né? Portugal está bem defendido por outros países, então não é bem um problema para nós a questão da segurança nacional, pelo menos não atualmente. Mas no caso do Brasil, eu não sei se isso seria uma vantagem ou não. Acredito que talvez sim, mas ao mesmo tempo também podia causar rivalidades com outros países que já têm bombas nucleares, então eu não sei até que ponto é que isso seria positivo. Deixem a vossa opinião, o que é que vocês acham? Se vocês sonham um dia conseguir ganhar dinheiro através da internet e trabalhar a partir de casa, eu recomendo-vos o meu novo canal, o canal Negócios e Cenas. É o primeiro link do comentário fixado. Passem por lá, tem lá várias dicas sobre como crescer no YouTube e como ganhar dinheiro através das redes sociais e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, já sabem, cliquem no primeiro link do comentário fixado e inscrevam-se. Tanto que em uma bomba nuclear, a energia é liberada toda de uma vez só. Então, os países que operam reatores nucleares poderiam, em tese, fabricar suas próprias armas nucleares e entrar para o seleto grupo que as possui. Mas é claro que esse não é um processo necessariamente barato, e muitos países não o fariam por diversas razões. Uma delas é que os países que são membros da OTAN estão sob o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, ou são membros de tratados para terem a mesma proteção, como é o caso do Japão e da Coreia do Sul. Exato, foi o que eu disse. Por exemplo, Portugal, como está na OTAN, basicamente não necessita muito disso, né? Porque se alguma coisa acontecesse, existem alguns países na OTAN que têm bombas nucleares e que nos iriam proteger. Nesse caso, sim. Agora, no caso do Brasil, eu acho que o Brasil não está em nenhuma dessas organizações militares, portanto, talvez até se justificasse, não sei. Do Sul. Apesar disso, relatórios de inteligência estimam que a maioria dos países capazes possuem planos para a fabricação de armas atômicas, mesmo que não tenham qualquer intenção de os usar. Isso porque este procedimento faz parte de rotinas de avaliação de cenários e capacidades de cada um dos países. Em nossa lista, consideraremos países que possuem grandes capacidades e que, uma vez fossem empregados para este fim, resultariam em arsenais atômicos como os das grandes potências em apenas alguns anos. Taiwan.
Taiwan já teve um programa nuclear avançado, tendo produzido até mesmo modelos para bombas e Ah, meios. ok. No caso de Taiwan, eu sei porque é que é assim, né? É por causa da questão com a China. Enfim, isso é uma questão muito complexa. Eu sei, eu entendo mais ou menos sobre isso, mas também não vou estar aqui a explicar agora, porque o vídeo não é sobre isso. Mas é uma questão muito complexa e eu acredito que Taiwan talvez tenha interesse em ter bombas nucleares justamente por causa da China, não é? Porque, como vocês sabem, a China reclama, muitos de vocês devem saber, a China reclama a ilha de Taiwan para si. Se tem razão ou não, não sei, isso já são outras questões, mas também, ao mesmo tempo, se Taiwan começar a trabalhar nisso, na bomba nuclear, talvez seja um motivo para a China invadir mais depressa, não é? Não sei, enfim, essa é outra questão, mas eu percebo porque é que eles podem ter esse interesse. De entrega antes que fosse desmantelado nos anos 80 por pressão dos Estados Unidos. Pois. O sistema de mísseis balísticos chamado Skyhorse, e que foi desenvolvido para entregar as ogivas, também foi desmantelado nos anos 80 por pressão americana. Apesar disso, ainda na atualidade, Taiwan mantém um robusto programa nuclear para fins civis e domina as tecnologias necessárias para sua operação, de modo que, se fosse necessário, poderia dispor destas armas em um curto período de tempo. Uma curiosidade é que Taiwan não pode assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, porque não é reconhecido como um país, nem mesmo pelas Nações Unidas, mas se comprometeu Pois é, Taiwan não pertence às Nações Unidas, não é um país reconhecido oficialmente a seguir as disposições do mesmo. Coreia do Sul. Embora a Coreia do Sul tenha abrigado armas nucleares dos Estados Unidos até o início A Coreia do Sul também faz sentido, não é? Mas ao mesmo tempo eu não sei se justifica muito. Porque a Coreia do Sul, como rivaliza com a Coreia do Norte, e a Coreia do Norte tem bombas nucleares, como quase toda a gente sabe, talvez a Coreia do Sul também tenha esse interesse para fazer frente à Coreia do Norte, não é? Mas, ao mesmo tempo, a Coreia do Sul não precisa muito disso, porque a Coreia do Sul tem a proteção dos Estados Unidos, e se alguma coisa acontecesse, os Estados Unidos provavelmente forneceriam proteção nuclear à Coreia do Sul. Portanto, também não se justifica muito, acredito eu. dos anos 90, nos anos 70 o governo do país recorreu a um programa nuclear próprio diante da retirada das tropas americanas do país, já que temia que o país tivesse o mesmo destino do Vietnã do Sul. Apesar disso, por pressão dos Estados Unidos, o programa nuclear militar foi encerrado em troca de uma... Também eu acredito que os Estados Unidos fazem essas pressões como uma forma de garantir que esses países ficam debaixo do guarda-chuva deles e que não vão contra os interesses deles. Eu acredito que é por causa disso também. Aliás, eu acho que é por causa disso que tanto Taiwan como a Coreia do Sul sofreram pressões dos Estados Unidos para parar com o desenvolvimento de bombas nucleares. Eu acho que os Estados Unidos têm interesse que esses países fiquem debaixo do guarda-chuva deles para um dia no futuro não se virarem contra os Estados Unidos, né? Os americanos são muito assim, a verdade é essa. ampla assistência para a construção de reatores nucleares para uso civil. Já na atualidade, a Coreia do Sul possui ainda a capacidade de desenvolver armas nucleares prontamente, mas oficialmente não o faz por estar sob a proteção nuclear dos Estados Unidos. Exato. Mas se precisar, o país tem matéria-prima, tecnologia e pessoal qualificado para isso, e nas palavras de cientistas locais, levaria apenas 6 meses para ter suas próprias bombas atômicas. 6 meses só, isso não é nada, é muito pouco tempo mesmo. Japão. O Japão também Embora é outro, tenha né? conduzido um programa nuclear durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão não conseguiu obter resultados satisfatórios e, por fim, este foi forçado a se render pelo uso da opção nuclear. Pois o Japão foi o único país do mundo que experimentou na pele os desastres que causam as bombas nucleares, não é? Sim, no pós-guerra, o Japão sempre descartou a possibilidade de ter armas nucleares. É normal. Apesar disso, É perfeitamente compreensível que o Japão seja contra as armas nucleares. na atualidade, o governo japonês admite que desfrutar da proteção das armas nucleares americanas é importante para sua estratégia de defesa nacional. Pois. Além disso, se fosse preciso desenvolver um arsenal nuclear próprio, atualmente o Japão possui um amplo programa nuclear para fins civis, contando com a tecnologia, a matéria-prima e o pessoal qualificado para que o projeto tenha êxito. Por este motivo, estimativas apontam que caso o Japão deseje responder às provocações da Coreia do Norte montando seu próprio arsenal nuclear, o faria em cerca de um ano, contando inclusive com meios de entrega Também é muito pouco tempo, um ano. viriam de seu programa espacial, podendo ser um derivado de foguetes japoneses como o H-2A. Alemanha. A Alemanha teve um programa nuclear durante a Segunda Guerra Mundial que esteve bem longe de conseguir armas nucleares, e no pós-guerra,
o país foi proibido por diversos tratados de construir um arsenal nuclear. Apesar disso, tanto a Alemanha Oriental quanto a Alemanha Ocidental abrigavam armas nucleares em seus territórios. Sim, mas não eram produzidas localmente, não é? Acredito que a Alemanha Oriental tivesse armas que vinham da União Soviética, enquanto a Alemanha Ocidental tinha armas nucleares que vinham provavelmente dos Estados Unidos, não é? Sendo essas parte dos arsenais da União Soviética e dos Estados Unidos, Exato. respectivamente. E ainda nos dias atuais, embora a Alemanha ainda esteja comprometida a não possuir armas nucleares, abriga várias delas em seu território no âmbito do Programa de Compartilhamento de Armas da OTAN. Este programa permite que militares alemães manuseiem os dispositivos nucleares mesmo em tempos de paz, o que fere diretamente o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, do qual a Alemanha é signatária. No Pois. entanto, caso fosse preciso, a Alemanha é perfeitamente capaz de desenvolver um arsenal nuclear completo. Isso porque o país é um dos maiores exportadores de tecnologia nuclear para fins civis, tendo feito exportações até mesmo para o Brasil a partir da década de 70. Ok, E não alguns sabia. estudos apontam que neste caso, o seu arsenal nuclear poderia, em poucos anos, equiparar-se ao das grandes potências atômicas. É claro, né? Porque também a Alemanha é uma economia enorme, é a maior economia da Europa, então eu acho que eles não teriam grandes dificuldades em desenvolver armas nucleares rapidamente, se quisesse, e se lhes fosse permitido, não é? Agora, por exemplo, aqui em Portugal seria muito difícil e provavelmente demoraria muito tempo, porque Portugal nem sequer tem centrais nucleares para fins civis, ou seja, para a produção de eletricidade e etc. Portanto, eu acho que ia demorar muito tempo, a não ser que tivesse auxílio de outros países, não é? Mas também não há muito interesse por parte de Portugal em fazer isso. Então, enfim. Brasil. O Brasil possui interesse na tecnologia nuclear desde pelo menos os anos Ok, 40, vamos ver agora o quando Brasil. começou a fornecer urânio Desde os anos 40, ok? Muito tempo. Foi mesmo nos primórdios da tecnologia nuclear, não é? para o projeto Manhattan. Ainda nos anos 50, o Brasil assinou um acordo com os Estados Unidos para importar tecnologia nuclear para fins pacíficos, mas este rendeu poucos frutos e chegou ao fim quando os americanos interromperam bruscamente o fornecimento de urânio enriquecido para novas usinas em 1974. Ainda na década de 70, o Brasil assinou um acordo com a Alemanha Ocidental para a transferência de tecnologia nuclear para fins pacíficos, mas vendo que mesmo este acordo seria insuficiente, os militares brasileiros começaram a desenvolver, a partir de 1979, um programa nuclear paralelo visando o desenvolvimento de uma tecnologia nacional para o enriquecimento de urânio. Este programa paralelo contou com a colaboração do Centro Técnico Aeroespacial, o CTA, da Aeronáutica, em São José dos Campos, e do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, em São Paulo. Atualmente, se sabe que este programa buscava efetivamente a capacidade para a produção de dispositivos nucleares, embora oficialmente com fins pacíficos. Já no início dos anos 90, todas estas iniciativas foram desmanteladas no governo Collor de Mello. Ou seja, então o Brasil trabalhou ativamente para tentar construir as suas próprias armas nucleares, não é? Só que depois isso foi desmantelado. Transferidas para as mãos de civis, embora várias instituições de pesquisa ainda tenham permanecido sob a tutela dos militares. Apesar disso, nos dias atuais, o Brasil não só domina o ciclo completo para a obtenção de combustível nuclear, como também possui uma das maiores reservas de urânio do mundo. Ou seja, não ia ter problemas nenhuns então, porque já domina as questões nucleares para fins civis, não é? E também tem muita matéria-prima, não é? Que é o urânio. Portanto, então não teria grandes problemas com isso. Portugal também é um país que tem bastante urânio, pelo que eu sei. Mas Portugal acho que atualmente já nem sequer minera o urânio, se eu não me engano. Por isso, não precisaria depender mais da importação deste combustível, o que deixa o país em uma posição privilegiada no mundo. Pois. E apesar do Brasil ter assinado vários tratados e ter uma constituição que proíbe expressamente as armas nucleares, suas capacidades... A sério, eu não sabia. Então a Constituição brasileira proíbe as armas nucleares. Então é por causa disso que o Brasil nunca desenvolveu uma, não é? Talvez seja mesmo por causa disso. Mas lá está. Eu não sei também porque é que o Brasil tem essa Constituição assim dessa forma. Talvez seja uma forma de garantir que o país continue pacífico com os países que têm armas nucleares. Porque uma coisa é certa, os países que têm armas nucleares não gostam muito que surjam novos países também com armas nucleares. Então talvez seja para manter boa relação com esses países. Não sei, acredito eu que talvez seja por causa disso. Mas ao
ao mesmo tempo também acaba por pôr o Brasil numa situação de inferioridade em relação a esses países, não é? Então não sei, acho que é preciso ter noção dos prós e contras antes de avançar com esse tipo de coisas. Ainda despertam desconfiança a nível internacional. Ainda na década de 2010, o Brasil foi por diversas vezes acusado de ter um programa nuclear parcialmente opaco, ou mesmo de estar desenvolvendo armas atômicas em O segredo, Brasil pode estar construindo bomba atômica, conjetura pesquisador alemão. o que foi prontamente negado pelas autoridades nacionais. Nesse sentido, algo que merece destaque é o alvoroço que a publicação de uma tese de doutorado em física do Instituto Militar de Engenharia do Exército causou em 2009 na comunidade internacional, e especialmente na Agência Internacional de Energia Atômica, pois esta tese demonstrava claramente a operação de uma bomba termonuclear. A agência queria que o livro com a tese fosse Será que o Brasil tem armas nucleares e ninguém sabe? Pode ser, não é? recolhido, É e possível. também afirmou que, como as informações contidas no livro só poderiam ser obtidas por meios experimentais, o Brasil talvez estivesse conduzindo um programa nuclear secreto, o que foi prontamente negado pelo governo, alegando não só que o programa nuclear era transparente para fins pacíficos, mas que a Constituição Nacional garantia que o livro não seria recolhido. Este episódio demonstrou que o Brasil possui a capacidade de desenvolver bombas termonucleares que são as mais potentes e destrutivas delas. E algumas análises apontam que, se fosse preciso e desejado pelo governo brasileiro, o país seria capaz de obter uma bomba atômica em cerca de 1 ano. Também só 1 ano, é muito pouco tempo mesmo. É muito pouco tempo. Aliás, nota-se então que o Brasil está mesmo muito desenvolvido nas questões nucleares. O Brasil já possui centrais nucleares para fins civis, não é? Portanto, eu acho que é só um pequeno salto até fazer o mesmo para as questões militares, para fins militares. Agora, isto aqui eu deixo-me meio desconfiado. Será que o Brasil já tem armas nucleares escondidas? É possível, não é? Acredito que seja possível, mas não sei, né? Talvez não. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe. Bem, é isso, pessoal. O link do vídeo original vai estar aqui na descrição. Deixem um apoio no vídeo original, isso é muito importante. E foi muito interessante ver aqui estas potências nucleares latentes, principalmente o Brasil, eu achei muito interessante, porque é um país que não se costuma falar muito quando se fala em bombas nucleares, nem em questões militares em geral, mas é um país que está bastante desenvolvido nessa matéria. Comentem aí a vossa opinião em relação a isto, pessoal. Digam aí o que é que vocês acham. Se vocês ainda não deixaram um like aqui no vídeo, pessoal, deixem aí, não vão embora sem deixar o like. E cliquem no botão vermelho para se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. E aproveitem, cliquem também no sininho para ativar as notificações e assim vocês não perdem nenhum vídeo novo. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, muito obrigado mesmo. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal, muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros.